Hoje vamos aprender a instalar o Linux para poder hackear ou fazer nossos testes de invasão, certo? Sem root, né? Vamos instalar o Userland, certo? Ele permite você instalar algumas plataformas Linux. Vamos abrir. Certo? Aqui a gente vai instalar o Debian, porque o Kali geralmente é usado, porque ele já vem com as ferramentas, mas o Kali aqui ele está com um problema. Então, e quando você atualiza ele para de funcionar o Hydro, o John e os outros programas começam a dar erro de segmentação. Então vamos instalar o Debian, vamos dar OK, vamos permitir, certo? Vamos criar um usuário qualquer, né? Vou criar o meu nick. Vamos criar uma senha qualquer. Essa senha VNC é para você fazer controle de interface gráfica, né? Depois você pode instalar ele e mexer como se fosse um computador, né? Com mouse, teclado, janela e tudo mais. Mas pro celular não é tão interessante porque fica ruim. Mas vamos instalar, vamos fazer via SSH por linha de comando. Vamos instalar. Bom, tá começando a instalar. Assim que terminar a instalação aqui, eu volto com vocês. Pronto, terminada a instalação, ele vai vir nessa parte de login, certo? Você vai digitar aquela primeira senha que você colocou, certo? Vamos dar um Enter. Ele não vai aparecer mesmo quando você digita, isso é normal. Isso para qualquer senha colocada aqui, tá? O usuário ele aparece, mas senha ele não aparece. Então, beleza, já está com o Debian instalado. Instalar algumas ferramentas básicas, 3 ferramentas básicas do sistema que a gente vai usar para fazer download de arquivos da internet, para ver nosso IP e alguns arquivos, e para baixar alguns arquivos do GitHub também. Ou seja, baixar arquivos e projetos do site do GitHub, GitLab e por aí vai. Vamos primeiramente fazer uma atualização, certo? Então a gente usa o comando sudo, que seria superusuário, né? Ou seja, seria o administrador. A gente não é administrador. Se você colocar sudo su e dar um enter, você vira o administrador, certo? Só que não é muito interessante ficar rodando como administrador, porque se você apagar algum arquivo do sistema pode dar problema e aí você vai ter que fazer toda a instalação novamente, certo? Então vamos sair, né? Vamos editar exit, a gente sai do usuário, o superusuário, né? Beleza? Então vamos fazer a atualização da lista dos pacotes, ou seja, vamos usar sudo apt, que seria os aplicativos, e update, ele vai atualizar
as listas de versões do sistema, certo? Vai rapidinho. Beleza. Agora a gente vamos atualizar os sistemas. O sistema, na verdade, né? Então a gente vai rodar sudo, que seria superusuário. Geralmente quando você vai instalar alguma coisa, sempre use o sudo, né? Porque às vezes você vai colocar, tipo, instalar, vamos supor, vamos instalar o Git. Aí a gente coloca apt install git. Aí ele pode ser que não instale porque ele não consegue acessar alguma pasta, algum arquivo, alguma coisa. Você já rodando com o sudo, ele já consegue fazer a instalação dentro dessa pasta aí, entendeu? Ou utilizar ou gravar algum arquivo com o superusuário, você já consegue fazer que isso funcione. Então vamos lá, sudo apt upgrade, certo? Aqui geralmente eu coloco -y, né? Para ele já poder confirmar. Se aparecer alguma coisinha, se você deixar sem o y e instalar, ele vai pedir para confirmar algum pacote adicional. Então aí você vai ter que colocar o y e apertar o enter, certo? Então eu já coloco -y, que aí se ele perguntar, ele automaticamente já coloca o y, confirmando como se fosse um yes, né? Então deixa ele fazendo a atualização do sistema agora, né? Vai instalar todos os arquivos. Bom, assim que terminar aqui, eu volto. Vai demorar 1 ou 2 minutinhos. E aí eu volto com vocês. Bom, galera, terminou aqui, certo? Então, atualizou todo o sistema. Vamos dar o comando clear para limpar essa tela, certo? Agora a gente vai instalar um pacote chamado NetTools. Ele tem algumas ferramentas importantes aí para controlar o subsistema de rede. Ou seja, ele usa o ifconfig. Quer ver? Aqui ele não vai funcionar porque não está instalado, certo? O comando não funciona porque ele mapeia os IPs e a rede, né? Então vamos dar um clear. Vamos instalar então, ó, sudo apt install, certo? Sempre quando você for instalar alguma coisa, você vai usar esse comandinho, sudo apt install e NetTools, que é onde esse comando tá integrado. Vamos dar um enter. Ele vai instalar, é rapidinho. Esqueci de colocar o Y, ele vai pedir para confirmar? Não pediu, certo? Alguns programas pedem, outros não. Vamos dar o comando clear. Então ele já consegue mapear minha rede, ou seja, o meu IP do meu celular, minhas plaquinhas de rede, né? No caso, o celular também tem, né? Então vamos supor que nem meu IP aqui, ele é 192.168.0.10. Ele tá no broadcast de 0255, certo? Deixa eu ver aqui. Ó, WLAN, que seria a minha plaquinha de rede Wi-Fi. Quando você usar também uma VPN, ele vai criar aqui uma nova plaquinha de rede, se eu não me engano, Turn 0. E ele vai dar esse novo IP para você poder se conectar a outra rede IP interna ou algo do tipo, certo? Vamos dar o comando clear. Agora a gente vai instalar o comando wget. O wget ele ajuda a baixar qualquer conteúdo
e arquivo de vários servidores da internet. Como a gente não usa uma interface gráfica, aí a gente pode baixar dando o comando wget. A gente pode baixar arquivo JPEG, ZIP, TXT, .gz, que seria arquivo zipado do Linux e Unix, né? Então vamos instalar ele. Então vamos lá, sudo apt install wget. Enter. Vai instalar. Aqui, ó. Ele vai pedir para você confirmar sim, né? Ele vai adicionar mais 5 MB aí no disco, né? Para baixar e instalar esse pacote. Você dá um yes ou um Y, confirma, enter. Ele continua com a instalação, certo? A instalação é rapidinha também. Pronto, terminada a instalação. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos só digitar wget -h. Ele já dá uma lista de subcomandos que você pode usar com o wget. Entendeu? Mais pra frente a gente vai ver isso daí. Mas a gente praticamente não usa muito esses comandos. Tem uns comandos interessantes, mas eu geralmente uso para baixar só algumas coisinhas simples, como o word list ou alguns arquivos de alguns sites que eu precise. Mas mais para frente a gente vai vendo isso daí com o tempo. Vamos usar o comando clear, certo? Agora a gente vai baixar o Git, né, do GitHub. Ou seja, para a gente poder baixar arquivos e projetos que o pessoal cria lá. Às vezes você pode baixar alguma ferramenta também para poder fazer uma pesquisa ou uma quebra de senha, alguma coisa disponibilizado no GitHub, e a gente consegue baixar o projeto inteiro e conseguir usar essa ferramenta também no Linux, no Unix e assim por diante. Então vamos instalar a sudo, né? apt install git. Aqui eu vou dar um traço Y, porque se ele me pedir para mim digitar o Y, automaticamente ele já vai confirmar para mim, certo? A instalação dele é rapidinho também, não demora muito. E por enquanto nesse vídeo a gente vai instalar só essas 3 ferramentas. No próximo vídeo a gente vai instalar o Nmap, certo? Ou seja, um aplicativo para fazer varredura. Ele faz uma varredura, uma exploração da rede de um certo IP. Ele também consegue identificar algumas vulnerabilidades. Aí a gente vai ver isso daí para a gente poder fazer um teste de invasão, certo? Aí eu vou criar um servidor aqui local, né, para mim mapear minha rede interna, e aí eu vou mostrar para vocês algumas funções do Nmap, certo? Não esquece de deixar o like aí se gostou, se inscreve aí para assistir mais vídeos interessantes aí, e vamos fazer alguns testes de invasão aí, ou chamado pen test, né? Na área de segurança da informação aí, segurança da internet. E é isso, galera. Até o próximo vídeo aí. E para você simplesmente fechar ele, você dá um comando exit, ele fecha o sistema do Userland. Valeu, galera.